Nascida em uma família de educadores, ela cresceu em meio aos livros e aprendeu a ler antes mesmo de ir para a escola. Por isso, a intimidade com a leitura e escrita começou muito cedo. No primeiro bloco do Iluminuras, eu converso agora com a escritora Cleonice Castro. Ela é pernambucana e se diz orgulhosa das tradições culturais de sua terra. Foram os contos, as histórias e as poesias do lugar que lhe inspiraram e serviram de referência para suas obras literárias. Entre elas, Surtei e Carmelita. Cleonice descreve a literatura como o homem em letras. Para ela, cada história é de importância fundamental para entender os rumos que o ser humano deu ao próprio mundo, o que ele alcançou e conquistou. Cleonice, você foi alfabetizada antes mesmo de ir para a escola. Como foi essa experiência? Tem alguma influência hoje ainda na sua vida? Sim, era prática na época. As crianças seriam alfabetizadas em casa. As mães normalmente eram donas de casa. Então elas cuidavam dessa parte de ensinar as primeiras letrinhas, ainda mais numa família que tinha origens de educadores, professores, né, como a minha. Então eu, quando fui para a escola, eu já sabia ler e escrever. E de que forma isso influenciou, assim? Porque era o costume da época, sim, mas assim, nem todos provavelmente chegavam já sabendo ler e escrever, né? Sim, para mim era muito importante, porque eu vivia no meio de adultos que liam e escreviam muito. E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer o mundo, e na época a gente não tinha televisão, a gente se alimentava do que ouvia, que era pelo rádio, e a literatura, o acesso que a gente tinha era aquela que era permitido nas escolas. A gente não tinha com facilidade, como hoje, revistas e livros voltados para a criança. No Brasil, por exemplo, não fosse Monteiro Lobato, era muito difícil a literatura para a criança. Né? A gente tinha revistinhas em quadrinho e tal. E eu queria entender, eu queria saber o que estava acontecendo, a gravura só não me satisfazia. Entende? Porque ver não é suficiente, tem que ler, tem que ouvir, tem que falar, tem que dizer. Então, isso sempre foi a base de tudo e me fez, desde sempre, querer dizer o que eu estava sentindo, porque não sei se isso foi o que me levou à psicologia, mas eu sempre me baseei no que eu sentia. Inclusive, a cada aniversário, depois que já aprendeu a escrever, já escrevia e já colocava no papel suas ideias. E eu vou lhe dizer, eu fazia de um ano para o outro. Na véspera do meu aniversário, eu ficava com papel e lápis esperando a meia-noite. Quando dava meia-noite, eu começava a escrever coisas que eu observava em mim. Não externamente, não coisas de fora. Então, por exemplo, se eu estava mais alta ou mais baixa, mais magra ou mais gorda, isso não importava. Importava saber como eu via o mundo, como eu sentia o mundo, coisas que eram grandiosas, coisas que eram pequenininhas. Então, tanto as coisas muito grandes como muito pequenas. Isso me fez ver que as montanhas não precisam ser apontadas, elas são visíveis em qualquer lugar. Agora, os pedregulhos, as pedrinhas, cada uma contava uma história. E às vezes cada uma contava muitas histórias. Então, cada pequena parte do mundo para mim é um universo particular, que eu posso transformar do jeito que a inspiração me indicar, entendeu? Foi mais ou menos assim que surgiu o Surtei. Vou mostrar ele aqui, Surtei, tirei as máscaras e agora tenho as rédeas de minha vida. Porque você ouviu várias pessoas, né, para fazer esse livro. Muitas. Esse livro é o primeiro de uma série. E apesar de ser meu 8º livro, ele é o primeiro da série dos Surteis. E por quê? Porque eu, quando fiz 60 anos, decidi que eu não ia escrever mais sobre mim. Eu ia escrever sobre as mulheres. Ou sobre os homens, ou sobre as crianças, idosos, famílias, etc. Porque o mundo mudou tanto desde a minha infância, desde os meus 5 anos para cá. E essa palavra surtei, naquela época, não era pronunciada na primeira pessoa. Nunca alguém dizia eu surtei, ou eu surto. Se falava assim, escondido, fulano você viu, saiu numa camisa de força, ele teve um surto, no máximo.
era tudo muito escondido, porque ele tinha o significado da doença, né? E hoje o surtei eu gritei, qualquer coisa que eu faça de diferente, sem controle, enfim. Exato. Então, essa mudança do significado do nome mostra o quanto mudamos como sociedade, como mulheres, como cidadãos, como pessoas do mundo. E esse livro é um romance que trata a história de uma mulher que reúne problemas de várias. Eu conheci uma moça que um dia teve um câncer e que o médico bambambam do câncer disse para ela, não tem jeito, nem com quimioterapia, nem com nada, vai morrer mesmo. E aí ela disse, mas eu não posso acreditar. E um dia se arrumou toda, se maquiou, vestiu um vestidinho de festa e foi para o médico. Ficou em pé, fez uma pose, esperando que o médico terminasse de atender a paciente no horário anterior. E quando o médico saiu, ele olhou de cima a baixo e ela disse, que tal estou, doutor? Bem sedutora. Não para seduzi-lo, mas porque ela estava se sentindo linda. E ele disse, o seu problema, dona fulana, é a sua esperança. Como ela pode dizer uma coisa dessa? E aí ela disse, naquele dia eu quis fugir do mundo, fugir do médico. E no livro eu relato essa parte, mas relato quando ela está diante da possibilidade de fazer a primeira viagem numa jangada. Quem conhece jangada sabe que são tábuas que não tem onde se sustentar. Então o pescador que cedeu, né, a viagem para ela, disse, olha, a senhora vai de teimosa, mas não tem onde se segurar, só nas próprias pernas. Aí ela parou e disse assim, gente, mas é o que eu faço a vida toda. Eu só me sustento nas minhas pernas. Quando eu estava com câncer, quando eu vi aquele diagnóstico que não tem cura, que o que estraga a minha vida é eu ter esperança, eu estava sobre minhas próprias pernas. Eu sou maluca agora ou eu era maluca antes? Então, ela estava livre daquilo tudo. E ela disse, eu não tenho mais o útero, mas também não tenho câncer. A minha personagem, ela vai entrar em contato com ela mesma, porque ela descobriu que ela não se conhecia. E o surto dela foi exatamente por isso, porque ela disse assim, estou livre, mas para quê? Se eu não sei o que eu quero. Então vamos aproveitar e conhecer um trechinho do livro? Rapidamente deu-me uma vontade enorme de me aventurar, de seguir mar adentro com aquele pescador, experimentar sair sem rumo por um caminho desconhecido, apenas o céu e o mar por testemunha. E a coragem, onde buscar? Ora bolas, mulher, acorda, olha para você, tanta luta, tanta dor, tanta renúncia, para quê? Onde você acha que encontrou motivos para aguentar e se anular por tanto tempo? Dentro de mim parecia gritar uma voz antiga, menina, talvez cheia de argumentos e de questionamentos também. Mas quanta lucidez no perguntar, no argumentar. Era uma voz vigorosa, tanto tempo guardada dentro de mim, que parecia revelar com sabedoria o meu ponto de partida, o lugar de onde eu tiraria coragem para fazer, nem que fosse só uma vez na vida, o que gostaria de fazer. E a vez chegara. O Surtei é seu 8º livro e ele ganhou, inclusive, recentemente, no ano passado, né, um reconhecimento aí muito importante para você. Foi uma surpresa, realmente. O meu editor é uma pessoa extremamente séria. Ele me ligou e me perguntou se eu aceitaria que o meu livro participasse de um concurso que ele queria indicar. E aí eu disse, pode. Onde é? Ele disse, Nova York. Foi uma surpresa para mim. Embora eu tivesse recebido das pessoas que leram o livro, já tinham lido desde que o livro foi lançado, elas me davam um retorno muito positivo. E o livro foi. E nesse concurso, que é considerado um dos concursos mais importantes da literatura mundial, ele foi premiado como o melhor romance de ficção de 2013. E isso me transformou na primeira mulher brasileira a ganhar esse prêmio. Isso me deixou muito feliz. Saber que as pessoas lá fora conheceram e gostaram de alguma coisa que fala da nossa cultura, que fala inclusive da linguagem simples de um pescador, sabe, de uma mulher que é uma artesã, faz parte do livro.
isso me deixou muito feliz, sabe? Porque eles entenderam a mensagem, sabe? Agora você disse que ele é de ficção, mas ao mesmo tempo ele não é de ficção, né? Ele é de ficção se a gente pensar que é uma personagem que tem o problema de muitas mulheres, porque ela passa pela obesidade, ela passa por 4 filhos, ela passa pela solidão, ela passa pela infidelidade do marido, da depressão do marido, passa pela menopausa. Então são muitas coisas que aconteceram com muitas mulheres e que em algum momento cada leitora ou leitor vai se ver. E qual a influência do Nordeste na sua vida? Inclusive tem um livro aqui que traz uma pernambucana chamada Carmelita, né? Minha avó, né? É a biografia dela, que eu dei de presente nos 90 anos dela. Ela foi uma precursora na região em que ela foi professora e diretora de escola, porque ela fazia jingles comerciais e políticos. Eu dei à minha avó a biografia e de presente os ex-alunos dela faziam fila para ela dar o autógrafo e dedicar o livro, enfim. As influências, as grandes influências pernambucanas, elas são muito presentes, nordestinas em geral, mas particularmente Pernambuco, porque é um estado que tem muito enraizado a sua cultura, a sua felicidade por ser Pernambuco, sabe? E a gente vive poesia, a gente respira arte o tempo inteiro, a gente tem teatro todo o tempo, a gente tem dança todo o tempo, sem deixar de produzir coisas de qualidade. Cleonice, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Muito obrigada. Foi um prazer. Fica com Deus. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com o juiz de direito Álvaro Ciarline. Não saia daí. O Iluminuras está de volta e eu converso agora com o doutor em Direito e juiz Álvaro Ciarline. Para ele, direito e literatura caminham juntos e, de vez em quando, um toma o lugar do outro no desenrolar das histórias. Álvaro Ciarline, como que a literatura influenciou na sua escolha pelo direito? Olha, a literatura traz consigo uma série de indagações que não respondem necessariamente à linguagem, essa linguagem mundana, técnica, racional, objetivada. A literatura, ela traz uma série de experiências de vida, uma série de indagações a respeito do ser humano, da transcendência da imagem humana. A literatura, então, ela acaba nos trazendo uma reflexão sobre o ser humano, sobre a sua extensão como pessoa, como pai, como filho, como, enfim, a sua extensão diante de todas as identidades que a pessoa assume durante o transcurso da sua vida. E, basicamente, a relação que eu vejo com a minha escolha pelo direito, a partir da literatura, é pensar o ser humano dentro de um contexto de respeito, num contexto de acolhimento, num contexto de realização dos seus desejos, num contexto de compartilhamento da vida com os demais, uma vida saudável, uma vida boa. Então, eu acho que a literatura, segundo, inclusive, a percepção de Blanchot, que é um autor muito importante que nos fala a respeito da literatura, a literatura ela teria essa possibilidade de nos tirar um pouco das linguagens racionais, das linguagens muito repletas de sentidos técnicos ou de imagens já dadas como absolutas e nos traz, então, uma percepção mais criativa, né? Nos traz uma percepção mais próxima do que é o ser humano. E, portanto, eu acho que há uma relação muito íntima entre o direito, esse direito do qual somos sempre muito carentes, né? E essas inovações que surgem a cada momento com as vivências humanas reveladas pela literatura. A literatura ajuda, então, a julgar casos, você que é juiz de direito? Bom, nós juízes, juristas, professores, alunos de direito, aprendemos uma linguagem muito específica. É sempre positivo e negativo, procedente, improcedente, provimento, improvimento, sim ou não. Os problemas do mundo, no entanto, são muito mais complexos, muito mais contingentes do que nós podemos eventualmente revelar
com uma linguagem tão simples. E nós acabamos desenvolvendo, portanto, como diria Agnes Heller, algumas identidades específicas. Nós temos uma identidade específica de quem aplica a lei segundo um sistema de normas. Por outro lado, nós percebemos como quem examina a literatura, como quem percebe todo esse drama humano, que as questões são sempre crescentes em complexidade, sempre crescentes em dificuldades, né? Então eu acho que nós vamos ter que conciliar essa identidade de jurista, técnico, com uma identidade de um leitor um pouco mais cuidadoso. Vamos falar um pouquinho dessa influência do Habermas na elaboração do seu livro, que inclusive está aqui, né? Direito à Saúde. Primeiro, um pouquinho do livro, de onde ele surgiu. Na verdade, ele já vem aí da sua experiência, né? Eu sou juiz de vara de fazenda pública e nós, das varas de fazenda pública do Distrito Federal, examinamos as questões do direito à saúde diariamente. E temos dificuldades para entender qual seria a melhor solução para esses casos que envolvem prestação de um direito social, que envolve a realização de uma política pública específica. Então, esses direitos são invariavelmente reclamados em face do Estado por meio de ações individuais, combinatórias, condenatórias, e nós temos percebido que o uso desses remédios jurídicos, ele na verdade tem potencializado o problema, resolvendo individualmente a pretensão de cada um, sem, no entanto, tocar o coração do problema, que é a questão do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, a questão da gestão dos recursos que precisa ainda melhorar. Então, nós temos um sistema complexo instituído no artigo 196 e 198 da Constituição Federal e nós temos, por outro lado, uma série de demandas individuais. Essas indagações que surgiram me fizeram pensar qual seria a medida da possibilidade da intervenção de um juiz numa questão relativa a direitos a prestações. E então eu fiquei muito impressionado com o debate que já existe há algum tempo na doutrina filosófica e jurídica a respeito do procedimentalismo como uma solicitação de cautela por parte dos magistrados para que seus superpoderes não acabem transgredindo as fronteiras da democracia, paternalizando a sociedade. E, por outro lado, do substancialismo como um grito de socorro das pessoas que precisam ter seus direitos atendidos a tempo e a hora. Então, nós precisamos, com o sentido de tentar conciliar esses dois extremos, eu pensei em trazer algumas possibilidades, algumas linhas de solução que poderiam nos auxiliar efetivamente nesse debate. Que linhas seriam essas? Eu acho que a primeira coisa seria mudar o foco das ações, né? Seria um investimento mais maciço nas ações que tratam de interesses individuais e a possibilidade de discutirmos isso, portanto, por meio de uma ação civil pública, por meio de algumas ações que tratassem dos temas especificamente considerados. E nós vamos ter que promover uma espécie de revolução na percepção que temos a respeito da ação civil pública e vê-la efetivamente como um modo de produção de normas em abstrato. Que essa é efetivamente a designação desse tipo de ação. Agora, deveria existir uma revolução na ação civil pública, talvez na mentalidade das pessoas que dependem dessa ação para conseguir o direito à saúde, ou uma revolução aí no sistema como um todo, enfim, é preciso mudar alguma coisa, né? Justamente para evitar que a justiça esteja trabalhando em favor de um indivíduo ao invés da sociedade como um todo. É uma pergunta kantiana. Autonomia ou heteronomia? Papai, Estado atendendo a todos, ou nós, cidadãos autônomos, em uma sociedade democrática participativa, deliberando sobre o nosso futuro? Nós não podemos escolher um sistema esquecendo-nos do outro. Não dá para dizer que a partir de agora todos seremos autônomos e capazes de deliberar a respeito de nossa vida, se não somos ainda. E também não podemos falar que o Estado deve ocupar todos os espaços e deliberar por nós. O Habermas, ele é bastante conhecido já no Brasil, ele tem uma linha teórica que propugna a possibilidade de chegarmos a acordos, a consensos a respeito dos temas mais complexos que nos dizem respeito.
E eu acho que a ação civil pública, quando mediada por uma pergunta procedimentalista, ela pode nos trazer o equilíbrio entre a autonomia do Estado e o bem-estar do cidadão. É isso que se propõe nesse livro, basicamente. Então vamos aproveitar o momento e conhecer um pouquinho mais de Jürgen Habermas. O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas é um dos nomes de destaque entre os pensadores contemporâneos. Junto com outros importantes nomes alemães, integrou a famosa Escola de Frankfurt. É autor de diversas obras, sendo que a teoria da ação comunicativa está entre as mais importantes. O estudo mostra a relação entre a linguagem e a sociedade. Muito atuante no debate político, Habermas acabou por tornar-se um dos filósofos mais conhecidos da Alemanha. Deve ser muito complicado para um juiz determinar se aquela pessoa, o indivíduo, tem o direito de seguir com uma medicação, ou ser internada, ou fazer uma cirurgia eletiva também. Eu costumo dar um exemplo para as pessoas que me ouvem em palestras, às vezes, que é o seguinte: chega no leito de UTI público, só tem uma vaga. E ali chega um ancião de 78 anos que teria dedicado os últimos 65 anos ao tabagismo. Está com câncer de pulmão, com metástase, já é um paciente terminal. E um jovem atropelado de motocicleta aos 18 anos também chega no mesmo leito. Os dois cidadãos, os dois têm direito à saúde. Como que nós podemos resolver quem será internado? Evidentemente que as regras de regulação vão dar primazia para o jovem, porque ele tem mais probabilidade de sucesso no tratamento, certamente, do que o ancião. Mas o ancião também tem direito à saúde. Como deliberar a respeito dessas questões? O que tem o juiz a dizer sobre isso? Então, nós temos regras de regulação que são postas em portarias, em comandos administrativos, normativos, que são mais básicos e que não conflitam com a Constituição Federal, mas quando nós interpretamos essas regras definitivamente, nós percebemos que talvez a aplicação da regra de regulação possa criar um conflito com a aplicação corrente que nós damos ao texto constitucional em situações específicas. Essas questões são complexas, são questões hipercomplexas, são questões difíceis que envolvem bioética, envolvem outros ramos do conhecimento humano que não apenas o direito. A questão que eu acho que deve ser, que nós precisamos tomar algumas decisões a respeito desses critérios de precedência. Nós devemos colocar às claras os problemas no âmbito social, por meio das ações, mas é preciso que esse diálogo ele chegue até a população, chegue até as pessoas. É preciso que os doentes, os médicos, participem de um debate mais amplo a respeito desses critérios de regulação, inclusive. E depois temos o problema das cirurgias eletivas. A pessoa está na fila, ela precisa de uma cirurgia que não tem um caráter emergencial, mas uma cirurgia reparadora, indispensável para a manutenção da saúde dessa pessoa. Está na fila já há 4 anos e não recebe o tratamento que precisa, não há previsão para a realização da cirurgia. O pedido, quando chega para o juiz é tomado de assalto. Ele só tem uma saída, dar uma liminar. E depois que concede a liminar e expede um mandado de intimação do hospital para fazer o tratamento, ele não sabe mais o que pode acontecer. Ele perde o controle da situação e muitas vezes o atendimento a uma liminar poderia eventualmente causar o não atendimento de outra pessoa que estava na fila. Então, me parece que há algo de irracional nesse sistema e esse sistema precisa ser corrigido. E eu acho que a ação civil pública poderia nos trazer esse efeito sanador desse tipo de problema. Muito obrigada pela sua presença, Álvaro. Muito obrigado. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem, você já sabe, temos o encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!